Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, Lincoln Pena está lançando novo livro, Brasil, século XXI, na perspectiva da Revolução Social e Ambiental, no qual trata de antigos desafios dos países em desenvolvimento, em especial o Brasil, agora materializados na fase capitalista da financiarização. Nesta entrevista ao Repete TV, Pena esclarece que o livro tem, entre outros propósitos, o objetivo de ampliar a conscientização sobre questões ambientais, mas sem negar o direito dos países ao desenvolvimento socioeconômico. Hoje as revoluções social e ambiental são casadas, resume o historiador, que preside o movimento em defesa da economia nacional. Qual o propósito deste seu mais recente livro? Na verdade, é uma reflexão, um convite, na verdade, à reflexão. Não deixa de ser uma catarse também, porque ele expressa como se fora um depoimento de alguém pertencente a uma geração que tomou consciência dos nossos problemas já na metade do século passado, ali nos anos 50, início dos anos 60, quando grande parte dessa geração esperava ansiosamente as grandes transformações que pudessem nos livrar definitivamente de uma herança perversa, maldita, que vem lá da escravocracia, aqueles tempos de 3 séculos e pouco de escravização do braço escravo ou escravizado vindo do continente africano. E as sequelas permanecem até hoje, não foram plenamente superadas, da mesma forma que a questão agrária não foi devidamente equacionada a ponto de permitir o acesso do trabalhador rural, dos pequenos detentores de roças, poderia chamar de camponeses aqui no Brasil, em função exatamente da presença, desde a época das capitanias hereditárias no Brasil, das feitorias, das grandes propriedades privadas, do latifúndio. Isso tudo combinado com um processo de dependência muito grande que nos arrastou para essa grande periferia em que nós nos encontramos. Periferia não somente do ponto de vista das relações internacionais, mas também a internalização dessa periferia entre nós, que faz com que muitos poucos detenham as riquezas desse país e a grande maioria, a enorme maioria, não consiga sobreviver dignamente. Então, essa desigualdade social que vem crescendo, a despeito de avanços que foram, sem dúvida alguma, obtidos, nos obriga a produzir uma reflexão que leve à conscientização, a uma organização mais eficaz da cobrança aos nossos representantes, aos nossos dirigentes, e a permanente mobilização, porque sem isso a gente acaba naturalizando todas essas desigualdades, todo esse quadro que, sem dúvida alguma, não contempla as nossas necessidades básicas, elementares. O Brasil já chegou ao século XXI? Naquele tempo que eu me referi no início, a década de 50 principalmente, eu tomei conhecimento de alguns autores importantes. E dentre esses autores, um deles, Rui Facó, me deixou muito entusiasmado, porque eu estava começando a pensar numa carreira de professor de história, me permitiu pensar seriamente em dar prosseguimento, principalmente ao livro Brasil século XX. Daí o título que eu atualizei para Brasil século XXI. Porque no Brasil século XXI, o Rui Facó escreveu em meados do século passado e já apontava os mesmos problemas que nós hoje temos conhecimento. É claro que ele focaliza mais a questão da região Nordeste, sobretudo em função da pauperização dessa região densa já naquela época,
populacionalmente falando, economicamente importante, mas com o povo ainda em condições muito precárias do ponto de vista dessa sobrevivência que eu estou chamando de minimamente digna. Espelhado nessa obra, pensei, por que não retomar o Rui Facó, que infelizmente morreu cedo e que é muito pouco conhecido pela atual geração, as novas gerações. Por outro lado, embora a questão tanto social como ambiental sejam ambas questões universais, porque não se encontram restritas à nossa terra, né, ao nosso país, todos ou quase todos, em graus diferenciados, enfrentam esse problema, sobretudo a questão ambiental, porque aí ela é democrática no sentido de afetar a vida de todos os povos. O foco principal é o Brasil, e não poderia ser de outra maneira. Esses elementos de reflexão também se aplicam ao restante da humanidade, porque, na verdade, nós cada vez mais caminhamos para uma solução conjunta. Nenhum país pode se superar isoladamente. Já houve época em que isso foi possível, mas hoje em dia qualquer solução que leve em consideração essas duas questões que estão sendo focalizadas no livro, elas estão presentes em todas as demais nações. E como fica o Brasil nesse contexto? Nosso país vive um processo acelerado e precoce de desindustrialização. A questão do Brasil, em especial, ela tem um relevo muito grande porque, por exemplo, a questão da desindustrialização. A desindustrialização, ela afeta particularmente os países da periferia do sistema capitalista. Afeta um pouco também as matrizes desse sistema. Haja visto o que acontece nos Estados Unidos. Em parte, a candidatura vitoriosa na eleição anterior à eleição dos Estados Unidos, quando foi eleito o Trump, ele se baseou muito exatamente na defesa das indústrias, sobretudo das indústrias automobilísticas, e entre outras indústrias que foram, de certa maneira, sucateadas também nos Estados Unidos. Mas isso não chegou a afetar fundamentalmente a economia norte-americana e particularmente a industrialização norte-americana, que tem, como se sabe, outros canais importantes hoje em dia. Mas na periferia, e o Brasil ainda é um grande país pertencente a essa periferia mundial, houve, não tem a menor dúvida, uma estratégia das grandes potências para liquidar indústrias que estavam concorrendo, inclusive, com indústrias importantes, não só norte-americanas como europeias. O famoso imperialismo, que muita gente hoje deixou de lado, em parte com razão, porque a questão do imperialismo tem muito a ver com o próprio capitalismo, e hoje tem crescido muito o movimento anticapitalista, e o imperialismo é apenas um fenômeno que extrapola o capitalismo na sua origem, porque nada mais foi e tem sido a expansão dos interesses, da ganância, do lucro fora das suas fronteiras originais. O Brasil sofreu, sem dúvida alguma, esse processo, esse estágio neoliberal, como passou a ser batizado, essa fase em que o setor financeiro, a atividade financeira ganhou primazia, o senhor mercado hoje dita o que fazer nas políticas econômicas de todos os países, inclusive no Brasil. Essa preocupação dos gastos públicos, deixando de lado os investimentos estratégicos, um subproduto dessa filosofia que hoje domina as economias nacionais em face exatamente desse estágio da expansão capitalista. Que outras questões de fundo podem ser destacadas no livro? Já no ano 2000, portanto, o último ano do século XX, um químico ganhador do Prêmio Nobel de Química, o Paul Crutzen, concebeu o conceito de antropoceno para definir o papel protagonista do ser humano em face do que vem acontecendo no meio ambiente, na natureza, nos recursos humanos, em função da depredação de muitas riquezas naturais, sobretudo
o desflorestamento, e um país como o nosso, que tem uma reserva estratégica, não só para ele, mas para o mundo todo, que é a floresta amazônica, responsável pela metade do território nacional brasileiro, é um chamado ativo, como dizem os economistas, é um ativo natural importantíssimo. Ocorre que 9 anos depois, em 2009, um economista, David Russell, resolveu rebatizar esse conceito de antropoceno, dando-lhe a denominação de capitoloceno, ou seja, não é o homem isoladamente, voluntário ou involuntariamente, depredam a natureza e são responsáveis por essa era de fragilização, digamos assim, do equilíbrio do meio ambiente, mas sim a lógica que preside esses atos. E essa lógica é a lógica do capitalismo, ou seja, essa ânsia, essa ganância do lucro imediato, mais fácil, tem movido ações que resultam e têm resultado em grandes problemas que hoje nós estamos tendo mais consciência, embora essa consciência já venha de algum tempo, mas ela cresceu consideravelmente. E é preciso que cresça mais, massifique mais essa consciência até para enfrentar o negacionismo no âmbito da questão ambiental, que muita gente defende que isso sempre aconteceu, em séculos passados também, sempre houve eventos extremos e, portanto, isso é de tempos em tempos acontece. Não é bem assim. Hoje nós estamos num ritmo muito mais acelerado desses eventos e certamente teremos um ritmo ainda maior, mesmo ainda dentro desse século XXI. É uma tarefa urgente, não pode ser exclusivo de um único país ou de uma única região, é de toda a humanidade. O que está em jogo não é tanto o planeta, porque ele vai continuar independente da nossa presença ou ausência num futuro muito distante, esperamos nós, e sim a própria humanidade. Essa sim é que pode sofrer como já está sofrendo, ainda que localmente ou localizadamente, eventos de grande expressão. Então, eu subscrevo esse conceito do Russell, porque ele faz valer exatamente o sentido mais correto da questão. Nós vivemos numa sociedade mundial desigual. As desigualdades se repartem entre as nações, entre os países. Todos apresentam níveis, cada qual naturalmente em proporções bem diferenciadas, mas todos sofrem a questão da exclusão social, da fome, da miséria, em alguns graus bem acentuada. E tudo isso num mundo em que cada vez mais trilionários, já não são nem mais bilionários, mas são trilionários, detentores de enormes fortunas, correspondentes no máximo 1% da população mundial, ao passo que a grande massa da humanidade vive em condições muito precárias, sem as condições mínimas de assistência, níveis de vida dignas que possam ser assim aplicadas. Eu enfatizo muito a importância de trabalhar essas duas revoluções, porque não há como enfrentar isoladamente cada qual. Não se pode fazer uma revolução social, por mais generosa, socialmente mais justa no mundo, se não enfrentarmos paralelamente, simultaneamente, as questões ambientais. Da mesma forma que não se pode atacar a questão ambiental descuidando-se da questão social ou simplesmente deixando de lado as necessárias providências que devem ser tomadas em relação a ela. Eu defendo basicamente essa tese no livro, de que daí o subtítulo, na expectativa da revolução social e ambiental. Hoje são duas revoluções casadas. Quando Karl Marx, o filósofo alemão do século XIX, concebeu o termo revolução social para empregar na solução dos problemas causados pela desigualdade, pelo avanço desenfreado da Revolução Industrial em defesa do proletariado, o objetivo dele era atender uma questão emergente na sua época, da sua época. Hoje em dia essa questão permanece, embora ela esteja hoje acoplada também à questão ambiental, sem a qual não se pode fazer nenhuma solução que dê conta simultaneamente das duas.